Em nome do Senhor Jesus, seja liberto, liberta, livre de toda angústia, de toda praga, de todo mal. Seja livre de todo bloqueio, de toda fraqueza, desânimo. Receba a força, o vigor, o poder de Deus. Seja fortalecido agora. Receba o seu milagre. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Respire fundo e confesse que você está livre, em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus e creia. Ele já levou sobre ele na cruz todas as dores e enfermidades. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você está livre, curado e abençoado. Vamos agora à meditação. Antes, não se esqueça de compartilhar a página facebook.com/cura do interior. Tem o e-mail, para dúvidas, pela misericórdia do Senhor Jesus, nós vamos respondendo. A curadointerior@gmail.com ou o site curadointerior.org. Você tem lá o contato também, curadointerior.org/contato. Então, vamos entrar aqui na meditação pedindo a direção de Deus. Meu Pai, dê-nos a direção, entendimento e sabedoria para que possamos compreender a Tua vontade. Amarra todo bloqueio e nos ajuda, que nada atrapalhe a gente entender a Tua voz, Senhor Jesus. Teu recado, Tua ordem. Amém. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, quer dizer, acima de tudo, tudo é tudo, guarda o teu coração. Coração aqui não é o coração músculo, que bombeia sangue, sentimento. Coração aqui é o ser pensante, é a nossa individualidade, a capacidade de pensar, de decidir, onde a gente raciocina, pesa, pensa, é o nosso ser pensante, a nossa mente, o nosso ser espiritual. Porque dessa fonte, desse ser pensante espiritual, porque dele procedem as fontes da vida. E você pode ter fontes que geram morte também na sua vida se você não cuidar. Porque de repente você é uma pessoa que não está adulterando, roubando, matando, que está na igreja, na fé, até evangeliza. Você se pergunta, mas por que as coisas não dão certo? Por que Deus não abençoa? Deus sempre abençoa, Ele é fiel no tempo dele, do jeito dele, que é o melhor. Porém, um ponto que nós precisamos vigiar muito é que o diabo não precisa necessariamente que você cometa um pecado grotesco aos olhos humanos, como adulterar, roubar e matar, tocar no dízimo, enfim. É uma palavra, é uma sugestão. E tudo que é pensamento, a palavra de Deus, os seus pensamentos, as suas memórias, o que as outras pessoas falam, o que o diabo sopra, o que vem na internet, vão vindo do seu coração. É lá que você vai ter a capacidade de pensar, de raciocinar. É lá que você vai ter a capacidade de decidir o que vai ficar no seu coração ou não. Na sua mente, no seu ser pensante. Esse é o seu coração. Ali é a fonte da vida. Ali você decide se vai errar ou não, o que vai guardar, o que vai ficar. E muitas das vezes o que acontece? O problema se apresenta como insolúvel, irreversível, humanamente falando. Dívida, saúde, problema familiar, casamento, o que for. E o diabo quer que você pense. O diabo quer que você pense. Ele quer que você fique pensando sobre essa situação. Ah, mas e se isso, e se aquilo? E começa a fazer conta. Não que você não tenha que se organizar a sua vida, mas você começa a pensar sobre o problema, louvar o diabo sem cometer esses pecados grotescos, dando força para ele, agradando ele, desagradando a Deus, rejeitando a fé, ao invés de você combater e falar assim, não, está escrito, o Senhor Jesus, Deus disse que Ele vai abrir a janela dos céus, derramar bênçãos sem medida. Ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele é poderoso para destruir fortaleza, pensamentos negativos, contrários, sensação de realidade, depressão, o que for. Ele é maior do que tudo, do que todos. Tudo é possível ao que crê. Você tem na palavra de Deus, na voz de Deus, o poder para rebater, arrancar da sua mente essas vozes negativas que vêm do diabo para se enraizar. Aí você coloca o foco nelas, coloca toda a sua força nessas palavras, alimenta o diabo e mesmo sem você cometer esses pecados grotescos, o diabo amarra a sua vida. O diabo tem acesso à sua vida, você não vê o milagre e de repente você ora, jejua, faz votos, campanhas, propósitos, amém. Mas o que Deus quer também é a sua confiança verdadeiramente. Não é fácil, gente. Não é fácil descansar em Deus, mas é o caminho. Você precisa guardar as fontes, guardar o seu coração, porque dele vem as fontes, a decisão, a quem você vai ouvir. Você vai dar ouvido ao diabo que diz que não tem jeito, sendo que nem para ele tem jeito, mas ele tenta destruir a vida de todos os seres humanos, rugindo como leão para ver quem ele pode tragar. Você vai dar ouvido a ele
Ou vai dar ouvido ao Altíssimo que criou ele, que criou todo mundo? Criou ele como anjo, né? Ele quis se transformar em demônio, virar demônio. Mas criou tudo e todos e pode reverter qualquer situação. Ah, mas muitos pedidos que a gente faz, Deus não atende do jeito que a gente quer. Pois é, a gente não sabe o que Ele sabe. Se a gente visse o que Deus vê, soubesse o que Ele sabe, a gente daria as mesmas respostas que Ele dá, porque Ele é o Todo-Poderoso. E você precisa confiar nele, de todo o seu coração. Não adianta só fazer o voto, a campanha, a oração, o jejum, não viver na vida no pecado, nesses pecados grotescos, se você não derramar aos pés do Senhor Jesus a sua confiança, descansar em Deus frente aos obstáculos e também nos momentos bons. Não se desviar, não se fraquejar, cuidar da intimidade, do relacionamento com Deus, meditar na palavra, falar com Deus, orar, rasgar a sua alma. Resolva isso hoje, entregue para Deus aquilo que estava, de repente, esses pensamentos, vem uma dívida, poxa, mas eu vou fazer conta aqui, não vai dar, nossa, como é que eu vou fazer? E você fica naquela aflição. Você não tem poder de acrescentar 1 centímetro, 1 minuto à sua vida, 1 centímetro de altura. Você tem que pegar isso, conversar com Deus sobre isso, entregar a Deus isso, arrancar do seu coração esses pensamentos que tentam fazer você ficar travado, amarrado nisso, parado. Porque de repente isso está travando a sua vida e se você não mudar, se você não arrancar isso, isso é uma estratégia do diabo para você fraquejar, duvidar de que Deus vai te abençoar, vai curar, vai libertar, vai salvar a sua família, você vai pagar as dívidas, você vai vencer, para que você foque nos problemas e você duvide da palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem se entregar à dúvida, será que vai ser salvo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente é humano, a gente sente a dor quando tem um luto, quando tem uma dívida, quando tem um familiar com uma doença, quando a pessoa está enfrentando uma doença. Ela sente, ela é humana, não é um robô. Só que a decisão de você confiar no caráter de Deus, que Ele está acima, muito acima desse problema, pode resolver ele num minuto, num segundo, um milésimo de segundo. Ou crer na palavra do diabo que ele te sugere, da carne, de que já era, que não tem jeito, se enfraquecendo, louvando mal, querendo resolver na força do braço, forçando o seu familiar a mudar, querendo ter o controle absoluto da situação, não vai resolver nada, você vai acabar naufragando, fraquejando na fé. Isso pode matar o seu relacionamento com Deus. Porque se o diabo não acessa a sua vida com adultério, com roubo, com a morte, você acha que ele vai ficar de braços cruzados? Você está tendo até comunhão com Deus, relacionando-se com Deus, mas você está pegando os seus problemas para você e querendo resolver na força do braço, querendo que seu familiar mude na força do braço. Pense muito antes de entrar em empréstimos, antes de tomar decisões comprometedoras. Pense muito no que você vai falar. Fulano te fez mal, você vai revidar, querendo resolver na carne. Cuidado. Pense, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não alimente aquilo que o diabo tem te sugerido. Amarre isso, arranque isso, resolva isso agora, hoje. Tire do seu coração esse peso que vem te amargurando, querendo gerar em você dúvida. Ah, mas será que eu vou pagar essa dívida? Será que eu vou pagar antes de partir? Será que eu vou conseguir pagar fulano antes de partir? Você tem caráter, você é de Deus, você está trabalhando, você está lutando, você está procurando se organizar financeiramente, ter um orçamento, buscar a direção de Deus e ralando. Você vai pagar. Creia, confie, coloque dentro de você o que vai acontecer, porque até o nosso corpo, se a gente começar a pensar negativo, dar ouvido a essas palavras do diabo, até a nossa imunidade abaixa. E pode vir doença, problema físico, emocional. Pesquise, procure saber. A maioria dos problemas de saúde são provenientes do emocional abalado, negativo, para baixo. Então você tem que se abençoar. Pedir a Deus, falar, eu sou abençoado, eu sou de Deus, não é pensamento positivo só não é só isso não, é você ter vida, um relacionamento com Deus e confiar de fato e de verdade no caráter de Deus, que Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas e a sua palavra e que você vai alcançar o que Deus tem para você, amém? Então decida entregar para Deus, de repente, essa aflição, esse peso, seu filho, filha, parente, está nas drogas, está no mundo do crime, está não sei aonde, está fazendo coisa errada, está se prostituindo, dói, mexe, entrega para Deus. Entrega o seu filho, a sua filha no altar de Deus, entrega essas dívidas no altar de Deus. Ele tem poder, Ele tem dinheiro para você resolver tudo, Ele é dono do ouro e da prata. Não é fácil, a nossa carne não quer isso, não aceita isso, quer resolver na força do braço, mas você já conseguiu? Você acha que você vai conseguir? E se você ficar alimentando essas palavras negativas que vêm para tentar fazer você duvidar, você vai fraquejar, você vai desanimar. E você pode acabar perdendo a sua salvação, mesmo sem cometer pecados graves. Porque o diabo não precisa que você faça nada grave aos olhos humanos. Ele precisa que você dê ouvido à voz dele e ignore a voz de Deus. Você lembra de Moisés? Deus sempre falando, ele enfrentando
a rebeldia do povo, enfrentou o faraó. Deus falava, Moisés não pensava, ele obedecia. Vinha com certeza o medo. Poxa, eu vou ter que ir lá falar com o faraó. No início ele falou, né? Quando foi chamado, meu Deus, mas eu não sei falar, em outras palavras, não sei falar direito, não sei o que e tal. Deus falando com ele, quem fez a boca do homem? Eu vou enviar Arão, eu sou contigo. Ele foi. Foi no faraó, 1, 2. O faraó falou, se vier de novo, você vai morrer. Foi a 10ª, foi de novo, falou que o filho do faraó e todos os primogênitos iam morrer se não libertasse o povo, e assim foi. Tantos acontecimentos no deserto, e sempre Deus falando, Moisés obedecendo, e Deus correspondendo, e Deus abençoando com o milagre. Chegou um momento que o povo pediu carne, e Moisés falou em outras palavras, né? Mas da onde que vai vir tanta carne assim? Nem se tiver todos os peixes e tal, todos os animais. Ali foi uma reação diferente. E Deus respondeu, Deus fez o milagre. Não tem nada difícil para Deus. E na outra vez, Moisés, Deus falou para ele falar com a rocha, ele tocou. Em outras palavras, eu vou tirar a rocha dessa água. Estou criticando Moisés, não. Moisés é um homem de Deus, mas um exemplo para nós. E ali ele se deixou levar por aquele sentimento do povo desgastando, cansando, fazendo ficar nervoso, irritado. Mas Deus não era culpado. Então Deus levou, Moisés não falou, bateu na rocha, não santificou o nome de Deus diante do povo, não confiou ali naquele momento e focou na palavra de Deus ao invés de focar no sentimento, na raiva, pelo que o povo estava fazendo. Mas, e percebe como isso é importante? Deus levou Moisés, talvez, quem sabe, Moisés iria continuar a entrar na terra prometida, e Josué não viria ou viria mais à frente. Moisés estava bem de saúde ainda, ao que nós sabemos, né? Então, quem sabe era para ele continuar. Deus levou ele, lógico, mas se Moisés continua daquele jeito, ele talvez correria o risco de se tornar como o povo, murmurando. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque se você aceita a sugestão do diabo, a murmuração, aquelas vozes de que não vai dar, você se desespera, você fica conversando, pensando, pare de pensar, obedeça a Deus, entregue para Ele, confie nele, não pense, obedeça, não pense, obedeça, guarda essa frase. Lógico que você tem que pensar, se organizar, pedir a direção de Deus para tomar decisões. Sim, o que eu estou dizendo é em relação à vontade de Deus, ao caráter de Deus, de que Ele vai corresponder, que Ele vai abençoar, que Ele é fiel. Clame, ore, faça o seu propósito, a sua oração, mas confie em Deus. Se não vira religião, você pode fazer o voto, a campanha, o propósito. Se você não derramar sua confiança aos pés do Senhor Jesus, pode virar religião. Práticas. E você tem que usar a sua fé sim, orar, jejuar, você pode fazer o seu propósito, sua campanha, mas sobretudo você tem que entregar para Deus. Entregar essa depressão, entregar esse medo de não sair dessa depressão, entregar esse medo de não sair da despersonalização, dessa aflição, dessa dívida, desse familiar que está te dando dor de cabeça. Você tem que entregar isso para Deus. Mas que nem teve um exemplo, uma pessoa que estava lutando por um familiar, querendo resolver na força do braço. Não se resolvia, anos e anos, fazendo propósito, na fé, orando, jejuando, não resolvia. Porque não tinha entregado para Deus. Recebeu a notícia, um ex-marido da filha foi lá, esfaqueou 23 facadas nas costas dela, uma pessoa forte. Imagina a cena. E a pessoa não morreu. A pessoa sentiu, mas ficou confiante em Deus. Falou, não, Deus está tratando da minha filha. É agora que ela vai se converter. Se converteu. Deus precisou permitir essa situação para que ela se convertesse. Mas ela confiou no caráter de Deus. Deus permitiu o que tem que ser permitido para que a pessoa seja salva. O que Deus mais quer é salvar. Então derrame essa aflição. Vamos orar agora. Você tem a oportunidade de resolver isso agora. Feche os seus olhos e fale com Deus. Fale sobre tudo o que você de repente tem tomado posse, você tem ficado para você tem desejado resolver com a força do braço. Então entregue para Deus essa dívida. Não é que você não vai trabalhar para resolver, não. Você não vai pensar, fazer o cálculo, ou se organizar financeiramente, não. Mas você vai decidir confiar em Deus. Mas da onde vai vir? Será que é possível? Um familiar com uma doença, o médico falou que não tem jeito. Deus é o Senhor que te sara. Ele levou na cruz as dores e enfermidades. E se Deus levar, vai salvo. E se a pessoa não quiser ser salva? Aí é uma decisão dela. Mas você precisa confiar em Deus. Então derrame agora, fale com Deus, pare o vídeo, rasgue a sua alma e fale para Ele aquilo que você estava querendo resolver com as suas próprias mãos, com a força do braço. Decida confiar nele de todo o seu coração, guarde o seu coração. Não pense, obedeça. Fale com Deus aí. Rasgue a sua alma agora, no nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça e diga em nome do Senhor Jesus. Toda aflição, peso, dor, angústia, saia e não volte mais. Receba a paz.
alívio, força, vigor, disposição. E se você decidiu entregar todo esse medo, todo o controle da sua vida, passado, presente e futuro, você já é batizado pelo Espírito Santo, seja renovado, fortalecido, renovada. E você que não era, você decide entregar toda a sua vida para o Senhor Jesus? Não querer resolver com as suas mãos? Se entrega a partir de hoje à vontade de Deus acima da sua? De todo o coração? Então seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. Louve e adore o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Seja cheia da presença de Deus. Receba o Espírito Santo, a presença de Deus. Receba a presença de Deus aí agora. Seja cheio da presença de Deus. Receba um coração novo. Receba a vida nova. A partir de hoje, sua vida muda. É diferente. E você recebe um coração novo. Você recebe vida nova. Você recebe paz. O Espírito Santo habita em você. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. E que você sempre seja guiado pela presença de Deus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Não pense, obedeça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.